Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sempre digo que cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra, é como se eu ganhasse um presente da espiritualidade. Mas quando pela primeira vez uma casa abre as suas portas, permitindo que nós entremos, eu e o meu marido, para falarmos de Jesus, da doutrina espírita, da forma que a gente sabe, que a gente consegue, o coração sempre bate diferente. Ainda mais sabendo que eu estou aqui pela primeira vez no mês em que se comemora o 30º aniversário do Grupo da Paz. É uma grande honra, eu estou vindo pela primeira vez, mas os trabalhadores da casa, os frequentadores mais antigos, com certeza sabem quantas pessoas ao longo desses 30 anos já passaram por aqui, levando um pouquinho da casa, deixando um pouquinho de si, para que hoje essa casa estivesse tão linda e tão acolhedora para todos nós que aqui estamos. Então, realmente, é uma vitória dos encarnados, uma vitória da espiritualidade. É um mês que deve, sim, ser comemorada a nossa moda, né? A moda espírita, com muita palestra, com muita oração, com muita alegria, com muito evangelho. E, com certeza, pelos palestrantes que vão estar presentes, é exatamente assim que vai ser. Eu e meu marido somos trabalhadores do Educandário Espírita Simão Pedro, que fica na nossa cidade, em Santo André, onde nós residimos e trabalhamos. E a palestra de hoje vai nos reportar, então, aos tempos do cristianismo primitivo. E essas lembranças, essas evocações costumam nos emocionar, embora a mensagem seja sempre de vida e de esperança. Porque cada um dos personagens reais do Evangelho nos deixou um exemplo, um aprendizado. E um aprendizado que não ficou lá recuado, perdido no tempo, não. Ele está aqui completamente presente, completamente atualizado para a nossa reflexão. E sendo assim, o que não dizermos então dos espíritos que foram escolhidos por Deus para acolherem aqui, no mundo físico, como filho, aquele que seria para sempre o modelo e guia de toda a humanidade. E a palestra de hoje, como já disse o Damião, vai nos falar sobre um desses luminares. Vai nos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. E eu não poderia iniciá-la sem antes pedir a permissão e ao mesmo tempo agradecer profundamente, carinhosamente, ao Espírito Humberto de Campos, porque foi na sua narrativa maravilhosa, emocionante e rica em detalhes que, dentro das minhas limitações, eu baseei essa mensagem para todos nós. Porque junto da cruz, o vulto agoniado de Maria era o verdadeiro retrato da dor. Ali, ao lado de outras mulheres compadecidas, ela acompanhava a hora extrema do Filho amado. E em meio a tanto padecimento, através do véu das lágrimas que vertiam dos seus olhos aflitos fixos no madeiro, aquela mãe relembrava as situações mais doces vividas ao lado do filho querido e se repassando uma a uma as cenas da infância do seu amado Jesus. Em tudo ela conseguia reconhecer a intervenção da providência divina. Naquele momento, uma única dúvida, uma dúvida crucial, lacerava o peito materno. O que fez seu filho? O que fez o menino que ela viu crescer com os sentimentos mais puros para merecer penas assim, tão cruéis? E Maria lembrou
E desde a idade mais tenra de Jesus, quando levava o filho à fonte tradicional de Nazaré, ela já percebia o carinho com que ele tratava todas as criaturas. Quantas vezes foi encontrar um menino pelas ruas empedradas da cidade, consolando os transeuntes, desamparados e tristes, com a sua palavra sempre carinhosa. E não foram poucos os desconhecidos que visitaram a sua casinha modesta só para conhecer e louvar o seu filho, que, embora ainda tão pequeno, distribuía as bênçãos dos céus e tratava os desconhecidos como se fossem seus verdadeiros irmãos. E ela nunca cansou de ver o carinho com que aquelas mãozinhas conduziam esses hóspedes inesperados até a carpintaria de José. E, depois ali do ambiente doméstico, Maria viu a missão celestial de Jesus se estender de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que recuperavam o sagrado dom da visão, tantas criaturas famintas de amor e de luz que se saciavam na sua lição de infinita bondade. E justamente por tudo que viu, viveu e agora relembrava, Maria não podia entender que planos, que desígnios haviam conduzido seu Jesus à cruz do suplício. Tomada de angústia, ela ouvia que populares mais exaltados ironizavam a figura de Jesus crucificado, dilacerando ainda mais a sua alma de mãe sensível e afetuosa. Mas, se naquele momento o coração materno como que se rompia numa tempestade de lágrimas que ela não conseguia conter, no santuário da consciência, Maria repetia a mesma afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E foi em meio a esse verdadeiro turbilhão de pensamentos, emoções, dores, recordações, que Maria sentiu quando alguém lhe pousou as mãos de leve nos ombros. Virou e se deparou com a figura amiga de João, que lhe estendia os braços, amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, ela se deixou enlaçar pelo discípulo querido. E ambos, ao pé da cruz, buscaram a luz daqueles olhos misericordiosos. Nesse instante, a fronte do Mestre se moveu, devagar, demonstrando que mesmo no auge dos tormentos, ele conseguia entender toda a ansiedade e toda a dor daquelas duas almas queridas. E havia tanta serenidade naquele olhar, que Maria gritou em aflição: meu filho, o que te fizeram os homens? Mas o Cristo, demonstrando ainda no último momento a sua comunhão perfeita com Deus, rompendo os laços da consanguinidade, respondeu apenas: mulher, eis aí o teu filho. E dirigindo-se ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. E enquanto Maria caía num pranto ainda mais doloroso, o grande evangelista entendeu que um dia a cota de amor no santuário de cada coração haveria de transcender os limites do círculo familiar e se estender a todos os necessitados da terra. O Mestre ensinava o amor a toda a humanidade, o amor universal,
como o coroamento sublime da sua obra. E foi assim, como mãe e filho em Cristo, que Maria e o discípulo amado testemunharam quando aquele centurião romano, um capitão da guarda do templo, cravou a sua lança no peito de Jesus. Abraçada ao discípulo, Maria sentiu que desfalecia de tanta dor. Depois de tudo consumado, por muito tempo ainda eles ficaram por ali, em preces silenciosas, até que Jesus, já sem vida física, fosse arrancado da cruz. Mas se retiraram, antes que a tempestade que se anunciava mergulhasse toda Jerusalém num dilúvio de sombras. O tempo passou, e foi só depois que os discípulos se dispersaram para a difusão da Boa Nova que Maria também partiu. Foi para Bataneia, onde tinha ali alguns parentes mais próximos que esperavam por ela. E se para aquela mãe amorosa o tempo representava uma saudade sempre maior na terra, também representava uma esperança cada vez mais elevada no céu. E todas as recordações felizes do seu mundo interior, Maria revivia na tela das suas lembranças, e com minúcias que só o seu amor de mãe conhecia. Relembrava a beleza agreste, rústica, da manjedoura, onde naquela noite inesquecível recebeu o filho nos braços e pela primeira vez contemplou seu pequeno Jesus, iluminado pela lua e pelas estrelas. Parecia que ela podia até ouvir o balido das ovelhas que vinham apressadas e, curiosas, cercavam aquele bercinho improvisado. Não demorava, e o rio das doces recordações de Maria desembocava na casa singela, na fonte amiga, no lago majestoso. E em meio a tantos detalhes, ele, o Filho adorado, trabalhando e espalhando entre os homens a concepção mais elevada do amor de Deus. De vez em quando, Maria chegava a ver o filho nos seus sonhos, e o seu coração de mãe se confortava, porque neles Jesus dizia carinhosamente que estava sempre ao seu lado, participando de todas as suas recordações felizes, e que nunca, nunca a deixaria só. E assim os anos passaram, silenciosos, até que um dia João procurou por ela. Veio oferecer a sua proteção àquele espírito saudoso de mãe e convidava Maria para que fosse viver junto dele. Cheio de entusiasmo, João contava que estava instalado definitivamente em Éfeso e que jamais havia esquecido as recomendações do Senhor, que só demorou a vir porque lhe faltava um teto, por simples que fosse, onde eles pudessem se abrigar. Mas há pouco tempo, um convertido ao amor do Cristo havia lhe doado uma casinha, 3 léguas distante da cidade, ao sul de Éfeso. Era uma habitação simples e pobre, ele dizia, mas ficava no alto de uma colina, e de lá se podia ver o mar. E João propunha que ali, naquele verdadeiro altar da natureza, eles se reunissem a cada anoitecer para cultivar a lembrança de Jesus, e que transformassem aquela casinha humilde num pouso aos desamparados. Ele seria o seu filho dedicado,
receberia dela a ternura maternal e, como mãe e filho, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. Maria ouviu tudo emocionada, aceitou com alegria infinita e, em pouco tempo, ambos se instalavam ali, em meio à natureza e em frente ao oceano. Éfeso ficava mesmo um pouco distante, mas a casa de João logo se transformou num ponto de reuniões onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Ao cair de cada noite, Maria narrava as suas lembranças. Falava de Jesus com ternura de mãe, enquanto o apóstolo divulgava os ensinamentos recebidos diretamente do Mestre. E à medida em que se espalhava a notícia de que ela, Maria, mãe de Jesus, estava ali, naquela região, um clarão de esperança se acendia entre os sofredores. E em pouco tempo eram muitos os necessitados que buscavam refúgio e consolação naquele lar. E enquanto João pregava na cidade as verdades de Deus, Maria atendia ali mesmo todos que a procuravam. E eles eram tantos. Eram os desamparados, os velhos desenganados do mundo, os enfermos, as mães desesperadas. Todos buscavam e recebiam sua proteção, suas palavras confortadoras, a bênção do seu carinho. Isso também passa. Ela sempre dizia: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. O tempo transcorria e a igreja de Éfeso cada vez mais exigia a presença de João. E quando, ao cair de cada noite, aquela legião de necessitados descia a colina, sempre mais confortados e mais felizes, Maria ficava só. Certo dia, um leproso, depois de ser atendido por ela e aliviado nas suas chagas, beijou as suas mãos e disse: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E desse dia em diante, aquela morada humilde passou a ser conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Os dias, as semanas, os meses, os anos passaram, mas a ela, a velhice não trouxe nem cansaço e nem amargura. E quando o mar se fazia mais sereno e mais azulado, voltava à sua memória o Tiberíades distante. E ela chegava a sentir no ar os perfumes daquelas tardes em que seu filho, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as belezas da Boa Nova. Mas um dia, notícias tristes, muito tristes, chegaram a Éfeso. E ela soube, através de alguns cristãos banidos de Roma, que aqueles que permaneciam fiéis à doutrina do seu amado Jesus estavam sofrendo perseguições dolorosas. Soube que cristãos estavam sendo escravizados, tinham seus lares destruídos e que os seus corpos eram dados como alimentos a feras insaciáveis em espetáculos públicos deprimentes. Então, ao anoitecer, Maria se entregou às suas orações, como sempre fazia. Mas naquela noite,
Pediu a Deus em especial por todos aqueles que se encontravam em angústia e sofrimento, por amor ao seu filho. E enquanto ela orava, sentia que uma força diferente banhava toda a sua alma. Um vento suave soprava do oceano, espalhando na noite os aromas das flores. E logo apareceu a lua para completar aquele momento que mais parecia um concerto de harmonia e de luz. Mas, em meio às suas orações, Maria percebeu que alguém se aproximava. Era mais um pedinte que, como tantos outros, chegou dizendo: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria sorriu e o convidou a entrar. Mas quando aquele peregrino começou a falar, ela notou algo estranho, porque ele falava do céu, falava das bem-aventuranças que aguardam os filhos devotados de Deus, e parecia até que entendia as saudades do seu coração. Maria estava surpresa. Que mendigo seria aquele que conseguia acalmar as suas dores mais secretas com bálsamos assim tão doces? Nenhum ainda tinha vindo para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. Mas aquele desconhecido vinha lhe trazendo tanto. E enquanto ele falava, ela se perguntava onde já tinha ouvido aquela voz, meiga e carinhosa. E que emoções eram aquelas que faziam seu coração pulsar, ritmado pela ternura. Mas os seus olhos se umedeceram, sem que ela conseguisse encontrar a razão para tanta emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, falando com profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, Maria olhou para aquelas mãos nobres que se estendiam na sua direção e, abalada, viu nelas duas chagas, como as do seu filho na cruz. E instintivamente o seu olhar, cheio de ansiedade, se dirigiu aos pés do peregrino amigo. E ali, ela avistou também as feridas, as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Maria não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus enviava ao seu coração, gritou com alegria infinita: meu filho, meu filho. E se lançando aos braços, que a esperavam e a acolheram como mãe desvelada, ela procurou a ferida produzida pela última lança, aquela que havia lhe causado tantas lágrimas e tanta dor. E a chaga lateral também estava lá, perto do coração. Maria não conseguiu mais conter tanta emoção e tanta alegria. E no ímpeto de amor fez um gesto, um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de Jesus, seu filho, e beijá-los com ternura. Mas o Cristo, cercado por um halo de luz celestial, a levantou suavemente. Ajoelhou-se ele aos pés maternais, beijou as suas mãos e disse: sim, minha mãe, sou eu, e venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou de tanta emoção. Queria falar da sua felicidade, queria manifestar a sua gratidão a Deus, mas sentia o corpo inteiro paralisado. E aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de um canto que parecia entoado por 1000 vozes. No dia seguinte,
2 mensageiros humildes desceram a Éfeso, de onde voltaram com João, para assistir aos últimos instantes da devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava, mas foi com expressão de profunda serenidade que por longas horas ainda esperou que se rompessem os últimos laços que aprendiam a vida material. E quando o sol da manhã despontava os primeiros raios, a sua alma se elevou da terra, onde por tantas vezes ela havia chorado, de dor, de saudade, de felicidade, de esperança. À sua volta, entidades angélicas cantavam hinos de glorificação. E, embora não visse mais o filho querido, Maria sabia que Jesus a esperava com as boas-vindas no seu reino de amor. E experimentando uma sensação completamente nova, diferente de estar se afastando do mundo, ela desejou rever a Galileia querida. E bastou a manifestação da sua vontade para que fosse conduzida à região do lago de Genezaré. Ali, ela reviu todos os quadros do apostolado do seu filho. Mas só agora, observando do alto a paisagem, Maria notava que Tiberíades, nos seus contornos suaves, tinha a forma quase perfeita de um instrumento musical, um alaúde. E lembrou que foi naquele verdadeiro instrumento da natureza que Jesus entoou o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. E aquelas águas mansas foram as cordas sonoras do cântico divino. Mas, quando a caravana espiritual já se preparava para partir, Maria se lembrou dos cristãos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar todos aqueles que ficariam no vale das sombras à espera da claridade definitiva do reino de Deus. E o seu pensamento deu rumo novo às multidões espirituais que a seguiam. Em poucos instantes, ela avistou uma cidade linda, onde os mármores brilhavam, resplandeciam nas vias públicas. Nas mesmas, por onde desfilavam as liteiras patrícias, exibindo pedrarias e peles, e sustentadas por escravos miseráveis. Mas logo, o seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros, em calabouços escuros. E quando a caravana de luz penetrou os cárceres sombrios do Esquilino, Maria se deparou com centenas de cristãos, pálidos e exauridos. Eram velhos que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que guardavam no peito o tesouro da esperança no Evangelho do Reino. Ela se aproximou de cada um, participou das suas angústias e orou com eles, se sentindo mãe de toda aquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. E bastou a claridade misericordiosa daquele espírito maternal para que os condenados sentissem no coração um consolo desconhecido. E antes de partir, a Mãe Santíssima desejou sinceramente deixar naqueles espíritos abatidos uma lembrança que fosse eterna. Mas ela não possuía nada para lhes dar. Pensou em suplicar a Deus
que lhes concedesse a liberdade. Mas Jesus ensinou que com ele todo jugo seria suave e todo fardo seria leve. Então, lhe pareceu melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desmandos do mundo. Foi quando Maria lembrou que seu filho deixou entre os discípulos o poder incomparável da oração. Então rogou aos céus que concedessem a ela a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. E se aproximando de uma jovem encarcerada, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, canta. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias no céu. E aquela prisioneira triste, que contemplava o firmamento luminoso pelas grades da cela, sem entender a razão da alegria que invadiu seu coração, começou a cantar um hino de supremo amor a Jesus, onde transformava todo o seu martírio em rimas consoladoras de felicidade e de esperança. Daí a instantes, o seu canto era acompanhado pelas centenas de vozes dos que antes choravam no cárcere, aguardando o momento do testemunho. Só então, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E diz o Espírito amigo, Humberto de Campos, que desde esse dia, nos tormentos, nos louvores e nas grandes vitórias, aquelas sobre si mesmos, os servidores de Jesus têm cantado na terra, na certeza de que a Mãe Santíssima, ao ouvir o canto, se aproxima, espalhando entre os trabalhadores do Cristo o seu amor e o seu perfume. E eu então concluo, imensamente grata à espiritualidade amiga por esse momento, por essa oportunidade, a todos vocês por me ouvirem, por me acompanharem na emoção, e plenamente confiante de que através das suas falanges de luz, Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe Santíssima, está nesse momento entre nós, orando ao nosso lado, nos abençoando e nos deixando a doce certeza de que muito tempo passou e muita coisa mudou. Mas as nossas dores, por maiores que nos pareçam, continuam sendo transitórias diante da grandeza da vida, que é eterna. E quem sabe, se nos recolhermos um pouquinho e silenciarmos interiormente, consigamos ouvir na acústica da alma uma voz suave, falando baixinho, só para nós. Isso também é paz. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.